harmonia. Então, a pessoa que tem Deus e que a palavra de Deus é realmente realizada na sua vida, e ela é curada, ela não tem essa vida oscilante, ela tem uma vida equilibrada, ela tem uma vida organizada, ela tem uma vida disciplinada, ela está totalmente sarada e curada para receber tudo o que o reino do Senhor tem para nos dar enquanto ainda estamos aqui na terra. Mas se essas fortalezas que nós adquirimos, que foi a primeira palavra que foi dada no mundo, através dos nossos pais, através dos nossos mestres e professores que nos ensinou coisas que eles tinham certeza e convicção que estavam certos, mas não estavam certos, mas nós aderimos e adquirimos, e esses ensinamentos que fazem parte do nosso caráter, da nossa personalidade, que hoje nós temos mais a inteligência, o saber, a compreensão para entender que dentro da palavra de Deus ela é a orientação correta para a nossa vida. E se nós pararmos e refletirmos e fazermos uma retrospectiva e tentar nos lembrar que muitas coisas que nós absorvemos não foram corretas, isso daí é a fortaleza que o mundo, que os ensinamentos do mundo, da família, dos mestres, nos trouxe. A outra fortaleza que eu falei aqui foi a fortaleza das experiências, das nossas experiências vividas, a qual nós adquirimos. Essas experiências que nós vivemos trouxeram coisas boas e trouxeram coisas ruins para a nossa vida. Só que a maioria, pelo que eu vejo, pelo nível de enfermidade espiritual e emocional e psicológica que existe no meio do mundo, a maioria dessas pessoas não souberam administrar as suas experiências mal vividas, suas experiências difíceis. Por quê? Porque deixaram elas tomar conta dos seus pensamentos, das suas emoções, e isso trouxe uma série de prejuízos sucessivos para a vida deles. Por quê? Porque não tiveram a liberdade, não deram a liberdade para aprenderem coisas novas e boas. Por quê? As experiências vividas que não foram boas trouxeram medo, trouxe dificuldades de convivência, de conviver com outra pessoa, de acreditar em outra pessoa. Trouxe para cada alguns, a mentira. Tem muitas pessoas que vivem um personagem que elas não são, porque esse personagem que elas inventam sobre elas é melhor do que aquilo que elas são. Pelo menos é a linha de pensamento delas. E assim segue um caminho de vida com enfermidade emocional, espiritual, com o caráter desequilibrado, desorganizado, com a personalidade desestruturada e trazendo prejuízo não só para si, mas em primeiro lugar para si mesmos e para aqueles que estão fazendo parte do seu mundo, da sua convivência, do seu próximo. E tem mais os inseguros que às vezes descontam em outras situações. Porque geralmente quando há algo que a pessoa tenta se esconder por trás daquilo que escolhe, seja um cigarro, seja um momento de bebida, seja um momento de festividade, seja um adultério, seja uma prostituição, muitas vezes estão se escondendo em determinadas coisas porque não querem aceitar a realidade da sua vida ou são frágeis demais para tentarem assumir a responsabilidade daquilo que precisa que tome rédeas da situação, porque acham que não vão ter capacidade e se escondem de trás de uma coisa temporária, porque pelo menos aquele momento que está vivendo, ou drogas, aquele momento que está vivendo aquilo, está esquecendo da realidade dos fatos. E muitas pessoas vão para o túmulo por conta disso, porque entra num poço sem fundo e não consegue mais retornar. E não sabem administrar suas vidas. Então, as experiências vividas para aqueles que têm um caráter equilibrado, uma personalidade bem formada,
e aqueles que ainda têm uma autoestima elevada, que se respeita e que se ama, né? Traz maturidade. Você não vai mais pisar naquele determinado lugar que você pisou, que você torceu o pé. Determinada vez eu fui com o pastor Humberto fazer uma compra num depósito chamado São Pedro. Quando eu desci do carro, ele colocou o carro inclinado na calçada do depósito. Quando eu desci do carro, eu estava com a chinelinha semi-alta, eu entortei o pé num buraco que tinha lá, tipo um buraquinho para sair água lá do prédio. E passei até pouco tempo, até hoje ainda tenho um tendão de Aquiles torto por conta desse acidente. Então, todas as vezes, fui várias vezes lá novamente, mas todas as vezes que se parava naquele lugar, eu sabia que tinha aquele buraco ali, eu sabia que eu não tinha que pisar ali. Então, tem determinadas situações que nós enfrentamos e passamos, que nos trouxe dor. Você se sentiu rejeitado, você se sentiu excluído, você se sentiu diferenciado, você se sentiu humilhado, e você não quer mais passar por aquela situação. Não vai entrar no ostracismo de se esconder da realidade. Enfrente a situação, e da próxima vez que você tiver a oportunidade de enfrentar essa mesma situação, você vai com armadura maior e com equilíbrio maior e superar esta frustração, porque é para isso que o Espírito de Deus quer agir e está agindo na nossa vida. Por isso que quem tem Cristo tem a possibilidade infinitamente maior de ser curado. Basta querer. Mas para isso tem que querer. Mas o ponto mais difícil que há na nossa vida é exatamente reconhecer que precisamos sermos tratados e curados naquela determinada área que é a nossa fraqueza e que com certeza vai nos dar muito trabalho para mudar aquela situação. E na acomodação de não querer mudar, a gente continua na mesmice e continua uma vida espiritual oscilante e não sai do lugar. É como você está andando em círculo. Chegou aqui, passou por essa situação, não conseguiu superar. Vai e vai retornar na mesma situação e não vai conseguir superar novamente. E fica andando em círculo, e quem anda em círculo não sai do lugar. E o Espírito Santo está dizendo aqui, olha, tu tem aquele que deu a vida por ti, que está lá na frente, em cima do pódio, com a coroa de glória, esperando por você. E o Senhor está dizendo, atleta, marche. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, percorra a sua ala e olhe para aquele que é o consumador da tua fé, que é aquele que trouxe a graça para a tua vida. E as experiências mal vividas, elas trazem traumas, mas o povo de Deus é um povo sábio. O povo de Deus que tem respeito por si mesmo, um povo de Deus que tem sonhos a ser realizados e que tem um futuro a ser percorrido com progressão, é um povo que sabe administrar as fortalezas das emoções mal vividas e vai saber repreendê-las e expulsá-las em nome de Jesus, para que não fique mais nenhuma fortaleza negativa, oculta dentro de você, que venha tentar impedir aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. E a terceira doutrina aqui, a terceira fonte de informação sobre as fortalezas é sobre as doutrinas erradas. Hoje eu recebi uma mensagem de uma senhora, e agora eu percebi, eu pensava até que ela era evangélica, mas ela é católica, e dessas católicas bem firme. As minhas pregações, principalmente quando são para a libertação, elas são muito veementes, elas são muito contundentes. E a força do Espírito me faz falar de uma forma, uma fortaleza que não existe em mim como uma mulher natural. Essa fortaleza só vem em mim quando eu estou aqui no altar do Senhor, ministrando a palavra que não é minha, mas é uma palavra de Deus. Então aqui é outra pessoa, é a pessoa do Espírito Santo de Deus, pela infinita misericórdia, me usando para nos curar.
para curar a igreja do Senhor Jesus que está aqui presente. E como eu sou contundente, né? E às vezes isso é motivo para as pessoas mais velhas, mais tradicionais, achar que o povo crente grita muito, fala muito alto. Realmente tem uns que fazem muito isso, de forma exacerbada, excessiva, desequilibrada, mal educados, sem ética, porque a gente tem que aprender a respeitar os outros para que não gere escândalo. Concorda, igreja? Concorda? Porque o Espírito está sujeito a nós. Aí já é outro tipo de fortaleza, é aquela fortaleza daqueles que querem usar o nome do Espírito Santo para querer aparecer. Isso daí chama-se vaidade espiritual. Porque no fundo, quer ser melhor do que os outros em alguma coisa. Então ele se agarra no Espírito Santo para tentar aparecer de alguma forma. São pessoas que mesmo vivendo, mesmo sendo apelidado de cristão, mesmo aceitando Jesus e tendo sido batizado, mas ainda carregam dentro de si enfermidades, fortalezas que precisam se libertar. Concorda, igreja? Glória a Deus. E as doutrinas erradas, e essa senhora passou uma mensagem para mim dizendo que o maior presente que se pode dar hoje é falar com mansidão, falar com muito amor, ter muita, aquilo, nada daquilo, eu sou daquele jeito. Eu sou muito, até o meu amor, a minha dedicação a você mesmo, quando eu vou orar por uma libertação, pela enfermidade, é intenso, porque eu sou intensa. O Espírito Santo não quis me mudar, então não vai ser o homem que vai me mudar. Glória a Deus. Mas eu sei que o Espírito Santo está comigo e está com você. Amém, queridos? Então, essa doutrina errada é a terceira fonte de fortaleza que vem de falsas doutrinas, falsos ensinos que carregamos desde pequenos. E Jesus alertou, quando ele disse assim, olha, cuidado que ninguém os engane. Mateus 24, versículo 4. Podemos ser guiados, sim, por outra pessoa, até por um padre, por um pastor, por um pregador, por um anunciador, por um missionário, por um profeta, por um sacerdote, seja lá a nomenclatura e a classificação que aquela pessoa tenha, diante da escolha de Deus, se ele foi nomeado por Deus, se foi nomeado por ele mesmo, se foi nomeado por homem, ninguém sabe. Quem sabe é Deus, porque tem muitos que se auto-intitulam. Vaidade espiritual. Vaidade de vaidade. Podemos sim ser guiados por outra pessoa, mas preste bem atenção. Com a responsabilidade de não estarmos sendo desviados da verdade por aquela pessoa. Por mais que você ame, por mais que você respeite o pregador, preste bem atenção se o que ele está pregando está dentro da palavra de Deus. Precisamos conhecer e precisamos estudar a Bíblia, buscar a palavra de Deus. Do contrário, como podemos discernir os erros no ensino que nós ouvimos? Por mais que nós venhamos amar, por mais que amemos o anunciador da palavra, em particular, tendo sido muitas vezes edificado por ele, nós temos que procurar entender e saber se a palavra que está sendo ensinada está dentro da palavra de Deus. E humildemente pedir, Senhor, não me deixa ser enganado por nada. Porque muitas vezes a gente pode ser enganado até pelo conceito pessoal do pregador. Ele está ministrando a palavra e ele tem uma visão da situação, daquela vertente, porque a palavra de Deus ela é enorme. Os livros do mundo inteiro não caberiam aqui dentro do conhecimento que esta palavra tem para nos entregar em termos de sabedoria do céu. Porque ela está registrada aqui, mas diz a palavra de Deus lá em Salmo, se eu não me engano, 119, 89, que ela já estava escrita no céu. Você crê nisso? Que o que está aqui já estava determinado no céu? Eu creio. Sabe por quê? Porque eu sei que esta palavra tem poder. Eu não estou sendo aqui como é que a gente diz?
Biblioidolatria. Eu não estou idolatrando a Bíblia. Porque a Bíblia, ela dá fontes também de uma só passagem. Ela faz com que você possa entender de formas diferentes. Por isso, de acordo com a tua subjetividade, a forma de viver, de agir, de acordo com o teu caráter, você pode absorver o que a Bíblia ensina para poder continuar fazendo o que é errado e encontrar respaldo na palavra de Deus. Este livro é perfeito, porque até dos erros dos personagens, erros de Davi, erros de outros personagens da Bíblia, ela não esconde. Não esconde para dizer assim: ei, eles erraram, perdoei, mas eu quero te mostrar que tu não deve errar nesta área. Eu quero te mostrar o preço do erro. O preço do erro é muito grande. O preço do erro de Davi foi muito sério. Foi ou não foi? O preço do erro daquele rapaz da igreja de Corinto, pelo que eu vi, deu muito trabalho ao apóstolo Paulo em desejar a mulher do pai, que não era sua mãe, com certeza. Foi muito sério, porque ele foi entregue à morte. Foi entregue para Satanás, para que o espírito fosse salvo. Concorda comigo? Pagou um preço muito alto. E quando é entregue a Satanás, o Satanás levanta toda a ira em cima daquela pessoa que estava dentro da igreja, mas se desviou e resolveu pecar. Isso é muito sério. Nenhum mestre é tão verdadeiro, porque eles podem usar o conceito daquilo que eles acham e dentro daquilo que ele está falando, né, explanando, que é a palavra de Deus, ele pode fazer uma mistura, uma confluência daquilo que é real e daquilo que ele acha. Aí é onde está o grande perigo. Por isso que você não deve estar recebendo tudo. Antes de você receber a palavra, você ora ao Senhor: Senhor, fala comigo a verdade que liberta e me ajuda a aceitar, a saber peneirar e aceitar somente aquilo que possa me trazer amor. Essa é a primeira coisa. Se você sabe que o anunciador está pregando a verdade, tem que trazer para você a conscientização do que é verdadeiramente amar, perdoar, cumprir com benefícios, fazer bondade com as pessoas. Aí sim, aí essa pessoa está pregando a verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa se aquela pessoa que está pregando seja tão sincero como o professor da Bíblia, seja o que estamos aprendendo, não nos dirigir para o amor de Cristo, se não tiver santidade, se não tiver o poder de Cristo sendo ali falado, se não tiver o amor de Cristo. Tudo isso é o que precisa nos dirigir nesse caminho cristão. Em primeiro lugar, o amor, o caráter, a consciência. A consciência sendo lapidada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você saber o que é certo, o que é correto. Independente de qualquer dificuldade que você enfrente, não deixe de fazer o que é certo. Porque você está sendo provado. Porque você está sendo testado. Não esqueça que o nosso Deus é onisciente. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas Ele sabe. Amém? Aprenda a olhar para trás. Aprenda a olhar para hoje. Aprenda a pedir um olhar especial. E aprenda a olhar para o amanhã com a direção do Espírito Santo de Deus, porque só Ele sabe o dia de amanhã na nossa vida. Amém? A maneira mais certa de nos assegurarmos que ninguém está nos desviando é cuidar de nós mesmos. Não vá na palavra de qualquer pessoa. Hoje em dia a gente mal chega em um lugar, já está cheio de profetas dizendo: eis que Deus está dizendo assim, eis que Deus está dizendo o óbvio que vai acontecer na tua vida. Eis que Deus diz que tu um dia vai fazer as malas e vai viajar longe. Eis que Deus está te dizendo que não sei o que, não é assim. Eis que Deus está dizendo que as provas que tu vai passando é porque o choro pode durar uma noite e a alegria pode vir de manhã. Não preciso de profeta para isso, porque o meu profeta é a palavra de Deus. Não preciso do homem me dizer a verdade,
Porque se eu leio a verdade, e se eu amo as promessas de Deus para a minha vida, e se eu tiver comunhão com Ele, não preciso de mais nada. Glória a Deus. Então, meus amados, se alguma das partes da vida de Cristo não forem verdadeiras, não são válidas no nosso caso. Todas as batalhas que enfrentamos na vida são sobre a palavra. E se podemos ou não construir as nossas vidas sobre a fidelidade e integridade de Deus, se permanecermos firmes nessas coisas, das quais temos certezas e convicções, Deus será fiel, sim, em nos libertar de toda fortaleza e nos guiar inteiramente no seu reino. Quando você aprende a ter essa comunhão com Deus e ser fiel ao Senhor, viver o caráter de Cristo em você e vivenciar essa junção do seu caráter com o caráter de Cristo, que é onde está o jugo, os dois caminhando lado a lado, você vai aprender a usufruir o que o reino de Deus tem de melhor para você, porque aí você vai entrar em confluência, terra e céu, você e Deus, Deus e você, e o Espírito Santo administrando esse cordão umbilical, porque aí você verdadeiramente passou a ser filho de Deus. Diga para você, você filho de Deus. Isso para mim também, igreja. Eu preciso. Eu sou um ser humano assim como você, sujeito a muitas coisas. Eu preciso. Amém? Que Deus abençoe as vossas vidas. Agora eu queria que nós mergulhássemos hoje num mergulho bem especial. Não sei se vai dar tempo de contar hoje quem era Naamã, creio que não, porque já começamos tarde, né? Mas em outro momento, vamos dizer que no próximo sábado vamos começar no horário certo e eu falo um pouco sobre Naamã. Mas quem não conhece Naamã aqui? Quem não conhece a história de Naamã? Alguém não conhece? Por favor, levante a mão, porque eu entro em contato com você pelo privado e lhe conto a história de Naamã mais tarde. Alguém não conhece? Todos conhecem? Você não conhece? Pois eu vou mandar um zap para a sua esposa e você vai ouvir junto com ela. Glória a Deus. A história de Naamã. Receba e leve. Receba e vive. Receba e usufrua do melhor do que Deus tem para nos entregar aqui hoje. Glória a Deus. Naamã, vou só dizer que ele é um general da Síria, um homem famoso pelas suas batalhas, que ganhou muitas guerras, um homem respeitado, um homem muito rico. Por conta das guerras que ganha despojos e é dividido entre eles e os soldados de guerra. E ficou muito rico por conta disso tudo, porque trazia riqueza para o reino e trazia riqueza para si. Era um homem casado, como a palavra diz. Se era casado, provavelmente tinha filhos. Era um homem que morava numa casa grande para ter serviçais, tinha muitos serviçais. Mas era um homem que não era feliz. Era um homem que estava com a sua vida com enfermidade muito terrível, que era a lepra, que não tinha cura na época. E uma das meninas que se vê esposa dele, que ele tinha ganho uma batalha e levou aquela menina para lá, era uma menina judia. Era uma menina israelita. E ela vendo ali aquela situação daquele homem isolado dentro da sua própria casa, sem participar da mesa de refeição, sem dormir com a sua esposa no quarto, uma pessoa isolada da sociedade, ela pegou e disse: oh, tão somente se o meu Senhor ouvisse o nosso Deus, que está através do profeta Eliseu, ele seria curado. Eita, senti tanta unção agora. Recebei a primeira gota de cura, porque eu estou recebendo a primeira gota de cura. Eita, Espírito Santo. E a esposa disse: vá atrás deste Deus. Com certeza naquela altura do campeonato, aquele homem já tinha gasto recursos imensos para a sua cura, mas não encontrou, como todo e qualquer rico faz. Gasta fortunas.
Não tinha encontrado cura porque não havia cura. Não tinha encontrado cura porque Deus tinha um propósito na vida dele. Glória a Deus. Aí você vai lá. Com certeza ele não acreditava mais nos deuses sírios dele. Em Deus nenhum aquele homem acreditava mais. Com certeza ele estava com a sua fé abalada, seja lá em quem ele tivesse fé. Com certeza ele já tinha virado até um ateu, porque não tinha conseguido, com todo o poder dele, ele não tinha conseguido a sua cura. Com todo o dinheiro dele, ele não tinha conseguido a sua cura. Mas quando você escuta uma palavra que pode trazer você a possibilidade de cura, você não vai perder essa oportunidade. Diga para o seu irmão, não perca a oportunidade. Agora complete a frase. De estar aqui sábado que vem. Porque é a segunda cura. Viu, Josélio? Célio, é a segunda gota de cura que você vai receber. Amém, queridos? Aí a mulher, vá. Aí ele automaticamente mandou preparar os cavalos, seus serviçais. E aí andaram quilômetros e quilômetros. O fato desse homem ir atrás desse Deus de Israel, esse Deus judeu, lá dentro de Samaria, porque Eliseu morava em Samaria na época, já foi uma busca, já foi Deus lançando ali para ele gotas de fé, para dizer assim, eu vou realizar na tua vida aquilo que eu quero realizar, mas você precisa se esforçar, precisa tomar o primeiro passo, a primeira direção. Eu vendo você se esforçando, eu vou fazer. Entendeu o mistério aí? E foram. Quando chegou lá, foi atrás do profeta Eliseu. Sabe o que foi que o profeta Eliseu fez? Não recebeu. Não recebeu o general. O que é que este homem quer comigo? Um homem que serve a outros deuses, né? Não recebeu. Aí Deus disse, Eliseu, diz aquele homem que está lá fora que ele precisa ir no Jordão, que quer dizer aquele que desce. Jordão quer dizer aquele que desce em hebraico. Diz a ele que mergulhe 7 vezes. Porque eu vou curar ele no 7º mergulho. Jazi, vem cá. Vai lá, o general ali. Senhor, tu não vai? Não, Jazi, que vai tu mesmo. O trabalho, a obra já começa a ser feita aqui. O orgulho já começa a ser quebrado aqui. A vaidade, o eu, o ego, a prepotência, a arrogância, porque tu confia em ti mesmo, já começa a ser quebrado aqui. Aprende que para servir a Deus e ser curado do que precisa ser curado, tu e a tua casa precisa exercer a humildade. Diga aí para o seu irmão, aceite a humildade. Diga para mim também, eu também preciso. Para mim também, não sou melhor do que você. Mergulhar assim, não, ficou irado. Não, na minha terra tem rios melhores, águas mais límpidas, fontes maravilhosas. Se for para mim mergulhar no rio, mergulho no rio da minha terra. Ou não, o soldado lá, Senhor, pelo amor de Deus, vamos. A gente já tem uma viagem tão grande como essa, não volte para trás não, sem nada não. Vamos, já estamos aqui. Não custa nada tentar. Vamos tentar. Sério. Não. Perguntou também, se fosse uma coisa muito difícil, o senhor faria? Ele faria. Por que não faz essa que é tão fácil? Oh, coisa linda, meu Deus. Não foi? Foi, meu amor. Lindo, parece um príncipe. Se mandasse eu subir no mais alto ponto, tu subiria? Subiria. Subiria? Nós já estamos aqui no Rio Jordão, que custa descer as águas? Exatamente. O que custa? Convenceu, né? Também tem uma coisa, a responsabilidade aí foi grande. Porque isso não é bom. Sabedoria e discernimento, o Espírito de Deus usando. E amor pelo seu Senhor, o zelo, o cuidado.
Também se não tivesse recebido a vitória, ô peia grande, não era não? Mas Deus é fiel. Diga aí, Deus é fiel. E Ele é contigo. Ele é contigo. Todos os dias da tua vida. Ele é contigo. Ele é comigo. Ele é conosco. Aí a primeira coisa que aquele homem teve que se sujeitar, mostrar a sua enfermidade, mostrar as suas chagas, mostrar as suas feridas. Porque muitas vezes, para sermos curados, precisamos sim permitir que as nossas feridas venham à tona. E reconhecer que elas existem e saber, com toda a convicção e toda a certeza, que o Deus vivo pode nos curar. Glória a Deus. Seja que tipo de ferida for. Seja espiritual, seja física, seja material, seja emocional, Deus pode. Diga aí, Deus pode. Profetize comigo esta palavra. Anuncie comigo esta palavra. Porque ela tem um poder tremendo de abrir aqui agora uma esfera espiritual para descer chuva de bênçãos e de graça do céu, como mergulho nos rios, aleluia, do Jordão naquele dia. O Senhor está dizendo, desça, desça, desça. Entenda que precisa de um renascimento, de uma cura, para que você possa usufruir o melhor do seu chamado. Aquele homem começou a tirar a roupa, e os seus serviçais vendo tudo, ele se expôs, viu a água barrenta, mesmo que quisesse abrir os olhos não podia, porque a água estava barrenta demais. Devia estar no período de inverno, e tomou a atitude de dar o primeiro mergulho. E foi nesse primeiro mergulho que depois a gente vai fazer uma confluência dele com o último mergulho, que é o sétimo. Em cada mergulho Deus operou na vida daquele homem e reconstruiu a vida dele. Espiritual, sonhos, físico, posição, social, família, casamento, lar. Oh, aleluia. E por último, a salvação. Aleluia. A salvação. Aquele homem nunca mais esqueceu aquele Deus. Diga aí, não esqueça esse Deus que você veio adorar hoje, porque Ele pode todas as coisas. E mergulhe nesta água que o Senhor está entregando aqui hoje, porque você e eu estamos saindo daqui hoje curados no Espírito. Porque a primeira cura que Deus realizou naquele homem foi a espiritual. Porque só assim ele poderia retornar à fé, para que ele tivesse força de fazer os outros 6 mergulhos, para que Deus trabalhasse no restante da vida dele. Que Deus trabalhou em cada mergulho, aquele homem meditou no Senhor, e o Senhor foi operando no espírito dele. Receba essa cura espiritual e leva com você. Deus abençoe a tua vida. E sábado estaremos aqui. Amanhã estamos juntos. Vamos fazer uma oração ainda em cima desse mergulho de hoje, né, pastor Tiago? Uma oração. E sábado estaremos aqui com o segundo mergulho de Naamã. Mais leve, porque vai depender da sua fé. Leve. E eu vou levar sobre você enquanto os meninos estiverem louvando. Vão adorar agora. São quantos do louvor de adoração?